Boa tarde a todos. Nós vamos dar início aqui a uma live sobre essa recente edição da medida provisória pelo governo federal, que finalmente estabeleceu algumas condições a respeito da legislação trabalhista. Eu peço desde já algumas desculpas, porque é a primeira vez que eu faço uma live aqui na minha casa, então a gente tem uma certa... Está entrando ligação aqui. Bom, nós estamos recebendo muitas dúvidas pelos associados do Sindloja, com toda razão. Então, primeiro, antes de mais nada, vamos fazer um cenário, um panorama a respeito de toda a situação atual, né? Então, até o dia de ontem, o governo federal vivia um momento de letargia no que se refere especificamente às relações de trabalho. Não havia nenhuma edição de nenhum decreto, norma, medida provisória, nada a respeito das relações trabalhistas. Então, em função disso, as empresas já estavam adotando uma série de medidas voluntariamente, os sindicatos da mesma forma. O Sindlojas procurou o SINDEC, imediatamente foi iniciada uma negociação coletiva em tempo recorde, se formalizou um aditivo à convenção coletiva, estabelecendo o chamado Programa Pró-Emprego, com uma série de flexibilizações, algumas formalidades, tudo com um único objetivo da manutenção dos postos de trabalho. Então, como eu disse, o governo federal nada fez, e enquanto isso, sejam as empresas ou os sindicatos se movimentaram para evitar o pior. Eu tenho recebido muitas ligações, empresas dizendo que não tem, especialmente as pequenas, que não tem fluxo de caixa para manter os seus empregados, que não sabem como farão para proceder ao pagamento da folha de pagamentos. A situação é bastante crítica e bastante grave. Bom, vamos então tratar algumas questões. Primeiro, quais são as possibilidades que a empresa tem de fazer com que esse empregado, de manter os contratos de trabalho ativos? A primeira delas é o teletrabalho. A gente tem recomendado bastante que a ficha 1, né, a primeira alternativa para quem tiver viabilidade para tanto, é deixar os seus empregados trabalhando remotamente. A gente sabe que no comércio varejista essa situação é bastante... 99% dos casos ela é inviável. Talvez nas grandes empresas, setor administrativo, se consiga manter um grande contingente de empregados nessa modalidade, mas para as pequenas isso é inviável. Bom, mas para quem pode, a lei até então vigente estabelecia como requisito um aditivo contratual. A empresa tinha que fazer um aditivo contratual com o empregado para que o seu empregado ficasse então trabalhando de casa. A medida provisória ela supera essa necessidade, então o empregador ele pode impor, olha, esse empregado vai necessariamente trabalhar de casa. Tá? Como é que ele vai fazer para trabalhar de casa? E as ferramentas? Não é obrigatório que a empresa forneça as ferramentas. Se o empregado tiver um computador, tiver internet, ele pode trabalhar, e isso pode usar o seu material próprio para as suas atividades de trabalho. Mas se ele não tiver, é obrigação da empresa fornecer esses equipamentos. Sob pena de, se ele não trabalhar, ele estará à disposição. Esse empregado não tem direito a horas extras, a medida provisória também deixou claro isso, e também deixou claro que isso não é obrigatório para todos os trabalhadores de uma empresa. Eu posso fazer para alguns, enquanto eu estou fazendo a live aqui, meu telefone não para de tocar aqui, com lojistas questionando. No que se refere às férias, a medida provisória também fez algumas alterações, especialmente nos pagamentos. Mas vamos primeiro às formalidades, né? A gente já vinha falando que nesse momento o que menos importa são formalidades.
Então, aviso prévio de 30 dias para conceder férias, a comunicação ao Ministério do Trabalho para conceder férias, isso tudo eu vou falar sobre o programa, tá? A Lisiane que está falando, acabou de ser revogado esse programa. Mais ou menos. O que foi revogado é um dispositivo específico da medida provisória. A medida provisória não foi revogada. Tem que tomar muito cuidado com essas informações que estão divulgando aí. Então, voltando a uma pergunta aqui. A medida provisória, ela continua em vigor. Na verdade, não há nem formalização ainda da própria revogação. Tá? O que tem o nosso presidente está governando via Twitter. Há um tweet do presidente dizendo que vai revogar o dispositivo da medida provisória que permite a suspensão dos contratos. Tá? Vamos por partes. Eu já vou chegar lá, mas vamos por partes. Então, assim, férias. A medida provisória ela deixa claro que não precisa conceder férias, não precisa avisar. Que está chegando algumas perguntas que eu estou atrapalhando um pouco o raciocínio. As férias, elas não precisam, eu não preciso avisar os empregados sobre as férias, eu posso conceder e o Roberto do Sindiótica que acabou de me informar. Tá. Não tem, como eu disse, ainda nenhuma formalização, mas vai ser revogado a parte da suspensão dos contratos, mas não altera outras questões. Então, férias, o pagamento das férias, vamos lá, que é um importante. Eu prorrogo o prazo para pagamento de férias para o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo. Tá? Então, por exemplo, dei férias hoje, eu vou pagar essas férias só no 5º dia útil do mês de abril. Tá? Então não precisa ser no momento do pagamento. E mais, o terço de férias, ele pode ser pago juntamente com a gratificação natalina. Tá? Estamos falando aqui sobre 48 horas para aviso de férias. É o que diz a medida provisória. A negociação coletiva do Sindlojas, a gente já fez um novo aditivo sobre o aditivo, superando essa condição. Então também não tem essa necessidade. E além disso, de falar aqui na revogação do programa, o Sindlojas ampliou, agora não tem mais programa propriamente. Todas as empresas podem aderir a essas novas condições, que é a superação dos prazos para aviso prévio para concessão de férias e prorrogação dos prazos para pagamento das férias. Há uma novidade também no que se refere aos feriados. Então eu posso usar os futuros feriados como compensação a folga gozada nesse momento. Então vamos supor, o empregado trabalhou agora, um dia que ele tenha gozado de folga, que ele não tenha trabalhado, eu posso exigir esse trabalho num feriado próximo sem dar compensação a esse empregado. Tá? Tem só uma divergência ali na MP sobre feriados religiosos, que eu preciso da concordância por escrito do empregado, e feriados não religiosos é uma liberalidade do empregador. Tá? O FGTS também foi suspensa a exigibilidade na competência março, abril e maio. O FGTS será quitado em 6 parcelas a partir de julho. Tá? Claro, se houver rescisão, deverá proceder ao pagamento das férias. O mesmo quanto às férias. Então, eu tenho uma prorrogação de prazo de 1/3 para lá adiante, lá quando eu vou pagar a gratificação natalina, o 13º. Mas se eu eventualmente rescindir, eu tenho que pagar no prazo das rescisórias. O banco de horas também, ele tinha, antes da medida provisória, ele tinha 2 prazos. Individualmente, eu faria, o prazo de compensação era de 6 meses, por norma coletiva, 1 ano. O Sindlojas fez uma negociação ampliando para 1 ano o prazo de compensação durante a epidemia. Agora, como a MP autoriza 18 meses, foi reformada essa convenção, foi feito um aditivo sobre o aditivo, permitindo a ampliação do prazo também para 18 meses. Isso é importante também. A gente tinha algumas condições para adesão ao programa Proemprego, essas condições foram superadas. Hoje todo e qualquer empregado, toda e qualquer empresa
né, representada pelo Sindloja, pode se beneficiar dessas condições próprias da convenção coletiva. Mas, assim, essas são algumas questões. A maior dúvida, realmente, fica por conta dessa suspensão dos contratos de trabalho, porque a gente sabe que grande parte das empresas iria adotar essa suspensão, porque férias, ainda que eu prorrogue um pouco o prazo para pagamento, eu teria que pagar. Além disso, a questão do banco de horas, eu apenas receberia um crédito para uma compensação futura de horas extraordinárias. Então, a única modalidade que daria um fôlego financeiro às empresas, volto a dizer, as pequenas empresas que estão sem fluxo de caixa, seria a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho. Bom, vou primeiro falar como era e como ficou agora, ou como não ficou agora. A lei, o artigo 476 da CLT, ele autorizava já, antes mesmo de uma regra específica sobre a pandemia, ele autorizava a suspensão dos contratos de trabalho. Então a gente já adotou esse layoff em outros momentos. Eu me lembro na ocasião do incêndio do Shopping Total, quando também teve um incêndio no mercado público, se adotou essa modalidade. A suspensão ela pode ocorrer no prazo de 2 a 5 meses. Quais são as condições para isso? Tem que ter uma negociação coletiva, né, uma convenção, um acordo coletivo, e o empregado tem que ser submetido a uma qualificação profissional enquanto perdurar essa suspensão. Pensando nisso, o Sindlojas fez uma negociação instituindo essa modalidade de suspensão. Então, primeiro requisito, a negociação coletiva foi cumprida, o curso, em parceria com o Senac, foi disponibilizado um curso, obviamente, à distância, né? Então, plano pedagógico, tudo disponível, tudo bonitinho, tudo perfeito para que se promovesse, então, a suspensão dos contratos de trabalho. E aí, um detalhe importante é que, de acordo com o 476 e a resolução 591 do CODEFAT, durante esse período de suspensão, o governo pagaria a Bolsa Qualificação. O que é a Bolsa Qualificação? A Bolsa Qualificação nada mais é do que uma antecipação do seguro-desemprego. Condições, modalidades, tudo igual ao seguro-desemprego. Tá? Mesmas condições para percepção, para valores, prazo de pagamento, tudo igual. Forma de requerer o benefício, tudo muito parecido com o seguro-desemprego. E é uma antecipação, porque, por exemplo, o empregado foi submetido ao curso, está com um contrato suspenso, lá na CTPS está anotada a suspensão do contrato, foi encaminhada a qualificação, requeriu o benefício, a prevalecer a legislação do passado, né, antes dessa medida provisória, ele faria jus ao seguro-desemprego. E é uma antecipação, porque se no futuro ele venha a ser demitido, e vamos supor que ele teria direito a 3 parcelas do seguro-desemprego, e ele recebeu 2 de Bolsa Qualificação no atual momento, no futuro ele vai receber só uma, porque foram compensadas. Não é um dinheiro que o governo está dando a fundo perdido sem contrapartida. Não, é simplesmente uma antecipação. É por isso que nada mais razoável do que aplicar esse dispositivo no atual momento. Pois bem, então, de acordo com a lei pré-existente, estava tudo certo. Essa medida provisória, ela altera um pouquinho essa possibilidade de suspensão. Primeiro, ela diz, olha, não precisa da negociação coletiva. Então, o primeiro ponto específico dessa medida provisória é que ela tem um caráter de afronta aos sindicatos. Mais uma vez, uma posição provavelmente ideológica, ele relega um segundo plano as entidades sindicais. Grande parte das possibilidades ali que deveriam ser feitas na negociação coletiva podem ser feitas na negociação individual. Tem talvez uma justificativa, que é evitar a burocracia, facilitar, mas enfim, também acho que tem um ponto ideológico aí. Mas aí, até aí tudo bem, superar, possibilitar essa suspensão na via individual, ok. Só que aí, além disso, o governo vai lá e diz que não dará a Bolsa Qualificação. Aí me parece uma aberração, um verdadeiro absurdo. Porque exatamente no momento em que mais se precisa dessa antecipação, e veja, eu não estou nem exigindo que o governo edite uma nova legislação
sobre isso. Não, o que ele fez foi pior, ele revogou algo que já existia, que poderia ser utilizado para esse momento. Então era imagina, e aí permitiu a enormidade de críticas que apareceram, agora pode suspender, o empregado fica em casa e não recebe nada. Porque pela lei antiga ele receberia o seguro-desemprego e além disso poderia receber um complemento, né, por parte do empregador sem natureza salarial. Veio essa medida provisória, disse não vou pagar. Veio críticas, automaticamente o presidente da República, via Twitter, disse que revogou essa possibilidade. Então agora a gente não sabe muito bem quais são os próximos passos. Na verdade, no momento, foi revogado, segundo essa informação do Twitter, a confirmar essa informação do Twitter, foi revogada a parte da medida provisória que previa a suspensão. Então, continua vigente aquela modalidade prevista no 476, autorizada pela via da negociação coletiva. Então, continua valendo aquela possibilidade prevista no aditivo à convenção coletiva. A Lisiane pergunta, será que ele perderia o direito se o funcionário recebeu há pouco o seguro-desemprego? Olha, para receber o Bolsa Qualificação, as condições são as mesmas do seguro-desemprego. Então, de fato, se ele recebeu há pouco tempo e ele não teria direito a receber o seguro-desemprego, ele não vai ter direito a receber a Bolsa Qualificação. Se ele está há um mês só no novo emprego, também não fala jus. E aí, o que acontece com esse empregado? Bom, esse empregado, a empresa voluntariamente pode pagar algum valor para ele, para a subsistência dele, e esse valor não terá natureza salarial. Além disso, durante a suspensão, a empresa obrigatoriamente deverá manter todos os benefícios concedidos aos seus empregados. Uma outra hipótese também que o empregado não fará jus à Bolsa Qualificação é se o empregado é aposentado, por exemplo. O empregado aposentado não faz jus a seguro-desemprego porque não pode perceber simultaneamente dois benefícios previdenciários. Então, se não pode receber seguro-desemprego, não pode receber essa Bolsa Qualificação. Tá? Então, nós estamos aguardando, provavelmente vai ser editada uma nova medida provisória, especificamente sobre essa questão da suspensão dos contratos de trabalho. Eu quero crer que vai prever essa possibilidade de suspensão, de antecipação do seguro-desemprego, talvez uma parte, com algumas limitações. Acho que é por isso que o governo federal o presidente deve estar reunido com a área econômica para ver de que forma é possível adotar uma medida que permita o pagamento a esse grande contingente de trabalhadores que provavelmente serão atingidos pela suspensão. De novo, o Sindlojas correu na frente. A gente usou uma legislação que já existia, que já autorizava a suspensão, o governo talvez nem sabia dela ou demorou para se valer dessa possibilidade, e quando se usou dessa possibilidade, usou muito mal. Revogou uma medida de antecipação do seguro-desemprego que seria um alento a um grande contingente de trabalhadores. Então, bom, a gente vai... Eu também preparei alguns vídeos curtos sobre dúvidas específicas que no decorrer aí do dia o Sindlojas vai disponibilizar no site dele. Já foram disponibilizados alguns vídeos. É preciso tomar cuidado porque alguns vídeos têm que ser vistos e analisados em conjunto com esses novos vídeos atuais em função da atualização das medidas e da legislação que vem ocorrendo. Aqui uma dúvida da Clarice: você poderia sugerir cursos de qualificação à distância que os lojistas não associados aos Sindlojas possam oferecer aos Sindlojas? Olha, pode oferecer, inclusive a empresa pode fazer um curso próprio, ela mesma pode fazer um curso, desde que tenha um plano pedagógico próprio e esteja vinculado às atividades laborais, ela mesma, não precisa ser de terceiros. Tá? O Senac está disponibilizando, como eu disse, via Sindlojas em parceria.
a live aqui, a gente está aqui trabalhando para os nossos associados, né? Então outras categorias têm que procurar os seus sindicatos e pedir para que os sindicatos também façam como o Sindlojas está fazendo. Mas afinal, a suspensão pode ou não? Me pergunta aqui a Lene Pérez. Pode suspender. Não foi revogado o artigo 476. A dúvida nunca foi a suspensão. A dúvida é se haverá ou não pagamento do seguro-desemprego. A suspensão pode ocorrer a qualquer momento. E a dúvida que se tem é se o governo vai, no momento da medida provisória, hoje na madrugada, ele disse não pagarei o seguro-desemprego. Agora ele revogou o dispositivo. Então está valendo a lei anterior que autorizava a suspensão com pagamento do seguro-desemprego. Agora a gente imagina e sabe que eles estão reunidos para editar alguma situação. Como fazemos para participar do Proemprego? Bom, agora vocês têm que, se quiser suspender os contratos, tem que fornecer o curso aos empregados. Então tem que entrar no site do Sindlojas. O site do Sindlojas está bem completo, tem todas as informações ali de como aderir ao curso e oferecer o curso. Oferece o curso, anota na CTPS a suspensão dos contratos de trabalho e está garantido pela nova convenção coletiva. Oi, posso te perguntar uma coisa? Questões judiciais, pode se atrasar bem a situação toda? Olha, no momento não tem discussão judicial. O que pode acontecer é discussões judiciais no futuro. Nós estamos trabalhando, e o Sindlojas promoveu essa negociação coletiva, exatamente para mitigar riscos de futuros questionamentos na justiça do trabalho. É possível que ocorram, mas eu tenho falado com muitos juízes e lido muita manifestação de juízes aqui em alguns grupos que eu participo, e todos são bem razoáveis, estão bastante comprometidos com a ideia. É preciso preservar empregos. Então, claro que também o ideal é que a gente mantenha pagamentos ou mantenha alguma forma de subsistência desses empregados, né? Então, a gente precisa trabalhar para isso, manter empregos e manter, na medida do possível, o pagamento. O problema é que o empresário vai estar com a sua loja fechada. Como ele vai ter lucro, capital de giro para poder pagar? A gente sabe que os pequenos vendem o almoço para comprar janta. Está difícil, a situação é complicada. Então, são alternativas por isso que a participação do governo e na concessão do seguro-desemprego seria fundamental. A Elisiane aqui, esperamos que o governo volte atrás e volte a validar o decreto da suspensão do contrato. Não é decreto, é medida provisória, tá? Eu acho que ele vai sim voltar atrás, e acho que além disso ele vai... a dúvida toda é que forma o governo vai contribuir com esses empregados enquanto o contrato estiver suspenso. A Joyce aqui, desculpa, pagamento judicial. Deixa eu ver o que ela perguntou antes. Uma coisa, questões judiciais pode atrasar. Eu não entendi, Joyce, me desculpa, mas pagamentos judiciais, os processos judiciais, as reclamatórias trabalhistas estão todas com os prazos suspensos. Então, durante esse período aí, dificilmente vai ter pagamentos. Qual a obrigação da empresa com a suspensão? Não, a suspensão não é obrigatória. Ela é uma faculdade da empresa e ela deve contar com a anuência do empregado. Eu só posso suspender mediante a anuência do empregado ou mediante a negociação coletiva. Tá? Vou ver se tem mais alguma dúvida. Vou esperar que o Luciano, talvez ele vá fazer alguma pergunta aqui. Ele está dando olá primeiro.
Eu vou tentar atualizar aqui para ver se enquanto a gente falou aqui na live não... Porque esse também é outro problema. Nós estamos... deixa eu só fechar a janela. A gente tem alguma posição a respeito do pagamento do INSS para empresas não do Simples. Tá, na verdade assim, a nossa assessoria é trabalhista, então as questões de ordem tributária devem ser esclarecidas com a assessoria própria do Sindlojas. Repetindo, Ana Jordão, eu faço a suspensão e continuo pagando os salários normalmente? Não. Suspenso os contratos de trabalho, o empregado não precisa prestar serviço e não recebe salário. Essa é a situação. Não precisa pagar salário. A questão é como ele vai se manter. Uma alternativa seria esse seguro-desemprego, né, ou Bolsa Qualificação, e voluntariamente a empresa pode conceder alguma ajuda de custo mensal que não tem natureza salarial, mas não é obrigatória. Não é obrigatória essa concessão. Deixa eu ver aqui se tem alguma... Enquanto a gente falou, vou entrar no site do Planalto para ver se editaram alguma medida, nada ainda. O presidente continua conversando aqui com a área econômica, mas não foi editada. Não pode ser retroativa, Lene, não pode. Ela tem que ser a partir de determinado momento. E a partir de então. Até então o contrato não está suspenso, o salário é devido. Ou pode usar esse período para colocar em banco de horas, já não concedeu férias, então sobra só colocar esse período em banco de horas. Tá? Mas não tem como ser retroativa. Eu vou esperar mais um pouquinho para ver se tem... peraí que eu acho que tem mais uma. O correio não está funcionando, os colaboradores... Aqui, o Sérgio. O correio não está funcionando, os colaboradores não estão vindo na loja. Está difícil dar o aviso de fim do contrato para os que estão em experiência. Pois é, essa é uma situação, um problema. Assim, a gente legalmente não tem alternativa, tá? Mas a gente vive um momento sui generis, nunca ninguém passou sobre isso. Eu entendo que formalidades têm que ser superadas. Então, tenta dar aviso por WhatsApp, e-mail, qualquer modalidade, tenta formalizar o fim do contrato, depois a gente avalia. E aí usa isso e depois eventualmente se discute judicialmente. Mas se o empregado não está vindo, dá por aviso de prévio, justifica, em função da pandemia e tal, estamos formalizando o fim do contrato via WhatsApp, via e-mail, em qualquer sentido. Aviso de suspensão ou de férias pode ser avisado ao funcionário pelo WhatsApp. Olha, só um pouquinho, deixa eu ver uma coisa aqui. O aviso de férias, sim. A gente está... Acho que nesse momento a gente tem que superar essas pequenas formalidades. Tá? Então, acho que sim. Respondendo objetivamente, acho que pode ser por WhatsApp. Tá? Após a inscrição no programa para emprego, qual o prazo para o funcionário receber o benefício? Qual benefício, Clarice? Está falando do seguro-desemprego? Olha, a gente não sabe nem se vai ser pago, a gente acredita que vai ser pago, depende. O aditivo, a convenção coletiva, isso eu sugiro também que todo mundo entre no site do Sindlojas e leia a convenção coletiva. Ela é bastante clara sobre essa questão da suspensão. Tá? E eu não tenho como te responder quando... Essa pergunta só o Bolsonaro e o Paulo Guedes vão poder te responder. Primeiro, se vai ser pago e quando. O que importa e o que a gente está fazendo é a nossa parte.
Então, a lei diz quais são os requisitos para fazer para que o empregado se habilite a receber o seguro-desemprego. Esses requisitos estão todos previstos na convenção coletiva. Lá está claro o que tem que fazer, a empresa tem que avisar no órgão local do Ministério do Trabalho, o empregado tem que, como ele tem que fazer o requerimento, tem todos os modelos lá de orientação, o que o empregado precisa levar, quais são as documentações. Agora, quando será pago, não temos como afirmar. Posso dar férias ou posso simplesmente fechar o comércio e dar folgas ou abater do salário? Bom, o Tim Robinson, as modalidades são para isso são aquelas: férias, folgas e futura colocação desse período em banco de horas ou a suspensão dos contratos de trabalho. É isso que pode fazer. Uma dúvida: assinei minhas férias. Olha, aqui uma pergunta de empregado. Eu, com todo respeito, eu vou te pedir, Alessandra, para que entre em contato com o SINDEC, porque essa live aqui a gente está aqui para... E não é porque eu não quero responder, eu não quero me meter no trabalho do SINDEC. Esclarecimentos aos empregados devem ser promovidos no SINDEC. A gente está aqui para fazer os esclarecimentos aos empregadores, aos lojistas. Tá? Mas eu não. Ó, tá dizendo, eu entrei em férias hoje, eu já não deveria ter recebido o valor? Não. Não. De acordo com o decreto, tu vai receber lá no quinto dia útil de abril. Tua gerente tem razão. Pergunta para o Sindiló. Eu estou te respondendo, mas sugiro que tu consulte o SINDEC, que é o sindicato que te representa. Vou esperar mais um pouco aqui para ver se tem mais alguma dúvida. Senão a gente vai encerrar. Pessoal, bom, como eu disse, talvez se for necessário, a gente vai fazer uma nova live, vai fazer novos esclarecimentos. Essa live provavelmente vai ficar disponível aqui para consulta de todos. E além disso, a gente está disponibilizando alguns vídeos como eu disse, que vão ficar à disposição dos associados nos nossos sites, tá bom? Então, já que não temos mais dúvidas, eu vou encerrar por aqui e eu agradeço aí a audiência de todos. Muito obrigado.